Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Natália Giannoni, sou monitora da disciplina, orientada pelo professor Ronaldo Gismondi. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem a um paciente com tosse e síndrome de insuficiência cardíaca. Aproveito para lembrar a todos que este é um material destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido a profissionais de outras áreas. Então vamos ao nosso caso. Trata-se de um paciente de 81 anos, do sexo masculino, que buscou atendimento médico queixando-se de muita tosse. Ele refere o início de um quadro de tosse seca há cerca de um mês. Tosse que era constante ao longo de todo o dia e noite, Não havia intensificação durante algum desses períodos. Ele nega o aparecimento de outros sintomas associados, como febre, dispneia e sudorese noturna. Porém, há 2 semanas ele passou a apresentar também uma ortopneia, sendo necessário dormir com vários travesseiros para alívio desse sintoma. O paciente também relata astenia e diminuição do apetite há alguns meses. Notou um emagrecimento, mas ele não soube especificá-lo. Nega diabetes, hipertensão e uso de medicações regulares. Hiperplasia prostática benigna há 20 anos, tratada cirurgicamente. Da história familiar e da história fisiológica, nada digno de nota. Ele mora numa casa de alvenaria, com a esposa e com o filho, com saneamento básico, coleta de lixo regular. Ele nega a ingestão de bebidas alcoólicas e nega tabagismo, atual ou prévio. Em relação ao exame físico, era um paciente bastante emagrecido, com as fossas zigomáticas e temporais proeminentes, em irregular estado geral, lúcido orientado, anictérico, acianótico, hipocorado 1 em 4, hidratado. Do aparelho respiratório, ele tinha uma redução do murmúrio vesicular em ambas as bases, sem a presença de ruídos adventícios. No aparelho cardiovascular, ele tinha um ritmo cardíaco irregular, mas as bolhas estavam hipofonéticas, havia presença de B3, sem sopros. Tinha uma turgência jugular patológica, presença de refluxo hepatojugular e ainda sinal de Kussmaul. No abdômen, era escavado, peristáltico, flácido, timpânico e indolor à palpação superficial e profunda. O fígado era palpável e indolor, a cerca de 3 centímetros do rebordo costal, e tinha uma hepatimetria de 15 centímetros. Membros inferiores, os pulsos pediosos presentes, simétricos, sem edemas das panturrilhas livres. Então, o que chama atenção aqui é a redução do murmúrio vesicular em ambas as bases, a turgência jugular, o refluxo hepatojugular e o sinal de Kussmaul. Então, vamos agrupar aqui a nossa lista de problemas em diagnósticos sindrômicos. A gente pode dizer que o paciente tem uma síndrome de insuficiência cardíaca, porque ele tem a presença de ortopneia, que é um sintoma bem característico da dispneia de origem cardiogênica. Ele tem uma hipofonese de bulhos, que poderia fazer parte dessa síndrome, e principalmente ele tem uma turgência jugular patológica, um refluxo hepatojugular, também tem um discreto aumento do fígado, que é fortemente característico de uma insuficiência ventricular direita, E ele tem ainda o sinal de Kussmaul, que é um aumento da turgência jugular durante a inspiração, que é bastante característico de patologias que restringe o enchimento do coração. O paciente também tem astenia, emagrecimento, inapetência, que a gente pode englobar aqui como uma síndrome consumptiva. E ele tem ainda a tosse seca e uma redução do murmúrio vesicular em bases. A gente não pode afirmar com certeza que a tosse e a redução do murmúrio vesicular se devam à síndrome de insuficiência cardíaca, porque esses sintomas eles podem ser causados por outras causas, principalmente causas pulmonares, Mas a tendência é que a gente tente justificar sintomas temporalmente relacionados por uma mesma condição. Então, é bastante provável que a tosse seca, que pode cursar numa síndrome de insuficiência cardíaca, e a redução do murmúrio vesicular em bases, por exemplo, por um derrame pleural bilateral por congestão pulmonar, poderiam sim ser parte da síndrome de insuficiência cardíaca.
A gente só não pode afirmar com certeza que se deve a essa síndrome. Então, eu vou começar falando sobre a abordagem da tosse, né? Porque a tosse foi a queixa principal do nosso paciente, foi a questão que mais incomodou o paciente. Então, a gente vai falar como abordar um paciente com tosse. Primeiramente, é importante a gente dividir a tosse de acordo com a sua evolução, porque a gente pensa em diferentes etiologias, né? A tosse aguda é aquela que ocorre em até 3 semanas. Nesses casos, as infecções respiratórias agudas, tanto das vias aéreas superiores quanto das vias aéreas inferiores, como por exemplo o resfriado comum, uma gripe, elas são as causas mais comuns de tosse aguda. Outras causas comuns são as exacerbações das doenças crônicas, como a asma, o DPOC, as rinossinusites crônicas. Então, mas normalmente esse paciente já vai ter um diagnóstico de asma, de DPOC e vai chegar descompensado, né? E exposição a alérgenos e irritantes são causas comuns. Existem também causas graves, né, de tosse aguda, como por exemplo o edema agudo de pulmão por insuficiência ventricular esquerda, o tromboembolismo pulmonar, são condições que também podem se manifestar como tosse aguda. A tosse subaguda é uma tosse que dura de 3 a 8 semanas. Uma das causas mais comuns de tosse subaguda é a tosse pós-infecciosa, né? Ou seja, é aquela que acomete pacientes que tiveram uma infecção respiratória recente e que você não consegue identificar outra causa para essa tosse. Uma vez afastada essa etiologia pós-infecciosa, a gente maneja o paciente com tosse subaguda da mesma forma de um paciente com tosse crônica. Então, por fim, a tosse crônica é aquela tosse que dura mais de 8 semanas. Tá? A grande maioria a gente tem que lembrar da tríade: asma, doença do refluxo gastroesofágico e gotejamento pós-nasal. Como o nosso paciente ele tem uma tosse há cerca de um mês, né, o que enquadraria no caso de tosse subaguda, mas não tem história de infecção prévia das vias aéreas, a gente vai manejar o caso como se tratando de uma tosse crônica. Então, vamos falar melhor sobre a tosse crônica, né? Como já foi dito, a grande maioria, né, cerca de 80 a 90% dos casos de tosse crônica, elas têm como causa a tríade síndrome de gotejamento pós-nasal, asma e doença do refluxo gastroesofágico. Pensar nessas condições principalmente em pacientes não tabagistas, não usuários de inibidores da ECA e pacientes com raio-x de tórax normal. Então, essas condições podem ser casos de tosse seca, como era o caso do nosso paciente, ou de tosse pouco produtiva, né? A síndrome do gotejamento pós-nasal é a principal causa de tosse crônica, e ela tem como principais etiologias a rinite e a sinusite crônica. A suspeita do diagnóstico ela é feita pela presença da sensação de gotejamento de secreções na faringe, né? Geralmente está acompanhado de sintomas como rinorreia, obstrução nasal e pigarro. Já a doença do refluxo gastroesofágico, ela pode ser suspeitada quando há presença de sintomas como dispepsia e azia, né? Também pode haver uma disfonia, né, uma voz rouca, e é mais comum em pacientes obesos e com sobrepeso. Sintomas que sugeririam fortemente o diagnóstico de asma seriam dispneia, opressão no peito, chiado e cansaço fácil, além da própria tosse. No tabagismo, a gente já tem que pensar em outras condições. A tosse crônica em fumantes de cigarro ela é dose relacionada e pode ser acompanhada de expectoração mucoide ou mucopurulenta, como resultado da bronquite crônica. Ou pode ser uma tosse seca, como resultado dos efeitos irritantes da fumaça do cigarro. Os pacientes com sinais de alerta, como hemoptise, emagrecimento e o próprio tabagismo, têm que iniciar a investigação com raio-x de tórax para excluir neoplasia. Então, paciente tabagismo, pensar na bronquite crônica, talvez num câncer de pulmão, tem que fazer um raio-x de tórax para a gente excluir. Então, infecções crônicas também são causa importante de tosse crônica, né? No nosso país, a gente não pode deixar de esquecer a tuberculose, né? A possibilidade de tuberculose ela tem que ser excluída nos casos de tosse e expectoração por mais de 3 semanas, especialmente em regiões de alta prevalência, como é o caso do nosso país. Então,
Nesses casos, solicitar raio-x de tórax e 2 amostras de baciloscopia de escarro. Outras condições seriam bronquiectasias, uso de IECA, doenças do parênquima pulmonar e doenças cardiovasculares. A produção de volumes significativos, mais de 1 xícara por dia de secreção, podem sugerir a bronquiectasia, em que frequentemente as secreções são purulentas e relacionadas com a mudança postural. A grande maioria das bronquiectasias tem como etiologia a infecção, por exemplo, uma pneumonia, tuberculose. Dentre os pacientes usuários de inibidores da ECA, até 15% dos pacientes eles desenvolvem tosse seca logo após o início da terapia. Tosse normalmente diminui com a cessação do tratamento. Então, no paciente com tosse crônica, é importante a gente perguntar se é usuário de ECA. O paciente com doenças do parênquima pulmonar também podem ter tosse, mas geralmente nesses pacientes o sintoma de dispneia se sobrepõe. Então, a tosse não ter sido relatada como causa isolada de procura por assistência médica nesses casos, E as próprias doenças cardiovasculares podem ser casos de tosse crônica, A tosse seca, ela faz parte da síndrome congestiva pulmonar, que é caracterizada por ortopneia, dispneia paroxística noturna e a própria tosse seca, A tosse é um sintoma congestivo que pode estar presente devido à congestão da mucosa brônquica. Caracteristicamente, ela é uma tosse noturna, muitas vezes associada à dispneia paroxística noturna. Uma congestão brônquica mais acentuada pode levar a um caso semelhante ao broncoespasmo, que é chamado de asma cardíaca. Então, tendo em vista que o nosso paciente não é tabagista, não apresenta história de asma, nem um exame físico compatível com asma, não possui queixas dispépticas, não é usuário de ECA, não tem história recente de infecção de vias aéreas, além de que ele possui um exame físico, sinais de insuficiência cardíaca, a gente pensa na causa cardíaca como a principal hipótese causadora da tosse para o nosso paciente. Então, finalizando a abordagem do paciente com tosse, a gente organiza a nossa investigação em algumas etapas. A primeira coisa é a anamnese e o exame físico cuidadosos, Uma história clínica cuidadosa, ela permite um diagnóstico clínico na grande maioria das vezes, sem necessidade de investigação adicional. Então é importante a gente perguntar sobre a história de tabagismo, a quantidade e as características da expectoração, se a expectoração estiver presente, a presença de sintomas de doença do refluxo gastroesofágico, se há a história de uso de inibidores da ECA, Também buscar presença de obstrução ou congestão nasal, rinorreia, espios, secreção purulenta, dor facial, drenagem retronasal, que poderiam sugerir uma rinocinusite. Então é importante perguntar esses itens na anamnese do exame físico. Em seguida, a próxima etapa seria a solicitação de um raio-x de tórax, E quando há necessidade desses exames complementares, os testes de função respiratória eles são colocados logo após o estudo radiológico na hierarquia da sequência de abordagem diagnóstica. Os testes mais úteis são a espirometria, com a prova broncodilatadora, e os testes de provocação brônquica. Sobre a espirometria, a detecção da obstrução do fluxo aéreo, que vai desaparecer ou melhorar significativamente após o uso de broncodilatador, indica o diagnóstico de asma. Já os testes de provocação brônquica, eles medem a resposta das vias aéreas quando elas são expostas a agentes farmacológicos inalatórios que causam broncoespasmo. Em paciente asmático, essa resposta é exagerada, o que é indicativo de hiperresponsividade das vias aéreas. A realização desse teste ela é preconizada na suspeita de asma como etiologia da tosse, quando os outros exames, particularmente a espirometria, não estabeleceram ou não eliminaram o diagnóstico de asma. Em seguida, se esse exame também for negativo, a gente pode partir para exames mais caros, exames mais específicos, como a tomografia de tórax,
a análise do escarro, a pH-metria para avaliar a presença do refluxo gastroesofágico e a broncoscopia. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso podcast, mas não deixem de assistir a sua continuação. Também não esqueçam de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense no Facebook. Obrigada e até a próxima!